Pense em quantas vezes você já se perguntou o que realmente se passa na mente de uma mulher. Imagine que, com apenas 3 perguntas, fosse possível revelar não apenas suas intenções, mas a essência do que ela busca em você, ou em qualquer homem. Parece impossível? Não é. E no final deste vídeo eu vou te mostrar a mais poderosa dessas 3 perguntas. A última vai mudar completamente a forma como você enxerga os jogos de poder dentro dos relacionamentos. Mas antes, já se inscreve aqui no canal Black Pill Feminina, deixa o like e comenta aqui embaixo. Você acredita que é possível saber o que uma mulher realmente quer apenas fazendo as perguntas certas? Compartilha esse vídeo com um amigo que precisa acordar, porque hoje vamos quebrar ilusões. Richard Cooper, autor do livro Unplugged Alpha, propõe uma abordagem brutalmente honesta sobre os relacionamentos modernos. Segundo ele, a maioria dos homens entra em relacionamentos com expectativas idealizadas, enquanto muitas mulheres jogam um jogo estratégico e muitas vezes silencioso, de interesse, validação e vantagem emocional. Mas até onde essa visão é realmente crítica? E será que as perguntas que ele sugere são suficientes para revelar as intenções ocultas? A primeira pergunta que revela muito mais do que parece é: o que você procura em um homem? Na superfície, parece inofensiva, mas observe atentamente a resposta. Se ela lista características como segurança, estabilidade, responsabilidade e gentileza, sem mencionar atração física, desejo ou liderança, você pode estar diante de uma mulher que busca um provedor, e não um parceiro movido por conexão genuína. Cooper afirma que, ao ouvir essas respostas, o homem precisa diferenciar entre desejo real e desejo estratégico. Mas aqui entra o ponto crítico. Será que essa mulher está consciente do jogo que joga? Autoras como Esther Vilar, em O Sexo Oposto, e Camille Paglia, em Sexual Personae, já alertavam que muitas mulheres não mentem. Elas simplesmente não sabem que estão manipulando. Agem por condicionamento cultural, inconsciente coletivo e scripts sociais repetidos. Ou seja, elas não são estrategistas calculistas, são programadas. Isso muda tudo. A crítica Red Pill tradicional ignora esse ponto. Portanto, ao fazer essa pergunta, o que você deve analisar não é só o que ela diz, mas como ela diz. As palavras são ensaiadas, mas as expressões são espontâneas. Ela hesita? Sorriso falso? Olhar vago? A verdade está nas entrelinhas. E mais, pergunte a si mesmo: por que ela está interessada nesse momento da sua vida? Continue assistindo, porque as próximas 2 perguntas vão aprofundar ainda mais a análise. E a última, como prometido, é a mais poderosa de todas. Se você está acompanhando até aqui, comenta aí. Quero saber a verdade por trás das intenções femininas. A segunda pergunta que revela as verdadeiras intenções de uma mulher é tão simples quanto desconcertante. Qual foi o motivo do seu último término? Essa pergunta é uma chave que destranca não só o passado, mas também a mentalidade que ela carrega para os relacionamentos futuros. E aqui, mais uma vez, o que importa não é apenas o conteúdo da resposta, mas a forma como ela estrutura a própria narrativa. Richard Cooper enfatiza que, se ela culpa apenas o ex-parceiro, dizendo que ele era tóxico, controlador ou emocionalmente indisponível, sem assumir qualquer responsabilidade, você está diante de alguém que provavelmente não aprendeu nada com o próprio histórico emocional. E se ela não aprendeu, está fadada a repetir. E pior, talvez veja você como o próximo experimento. Mas vamos além. A crítica Red Pill tradicional se limita a julgar a resposta como um indicativo de valor moral. Mas isso é superficial. O mais importante é o padrão emocional que se repete. Se ela se mostra sempre vítima, sempre injustiçada, e se descreve como perfeita nas relações passadas, o problema pode não ter sido o ex, e sim o filtro que ela usa para se isentar de responsabilidade. Jordan Peterson, em diversas entrevistas e também em 12 Regras para a Vida, fala sobre o perigo de narrativas unilaterais. Ele sugere que a maturidade emocional só existe quando há a capacidade de admitir erros. Portanto, se a mulher que você está conhecendo não consegue revisitar seu passado com um olhar crítico e equilibrado, isso é um sinal gritante. E agora te pergunto,
O que ela está escondendo quando diz que o problema foi sempre o outro? Será que ela está protegendo algo mais profundo, como o medo da solidão, o vício em atenção, ou até mesmo o desejo de manter o controle emocional nos relacionamentos? A resposta para isso pode estar na última pergunta, a mais reveladora, e a que poucos homens têm coragem de fazer. E é ela que te mostra, com precisão quase cirúrgica, o que ela quer de você. Se você está aqui até agora, comenta. A próxima pergunta vai abrir meus olhos. Chegamos à terceira e mais poderosa pergunta que você pode fazer a uma mulher. A que realmente desnuda suas intenções, sem que ela perceba. E aqui está. Se você nunca pudesse se casar ou ter filhos, como viveria sua vida amorosa? Essa pergunta é disruptiva. Tira o romance do pedestal e força uma reflexão crua. Ela está com você por instinto, conexão e desejo genuíno, ou por uma rota social já pré-determinada, embalada em contos de fada e validação coletiva? Richard Cooper sugere que, ao retirar o casamento e a maternidade da equação, você obriga a mulher a pensar fora do script tradicional. E o que vem à tona nesse momento é revelador. Algumas responderão que viveriam livres, viajando, aproveitando. Outras confessarão que não saberiam o que fazer. Poucas, raríssimas, dirão que manteriam uma conexão verdadeira com alguém, mesmo sem contrato, sem status, sem herança emocional. E essas são as que mais merecem atenção. Mas há um ponto que a crítica Red Pill costuma ignorar: o papel da cultura do medo e da escassez emocional que molda essas respostas. A pressão para casar logo, ter filhos antes dos 35, ou garantir estabilidade, cria um senso de urgência que mascara intenções. Muitos autores não se perguntam: ela realmente quer o homem ou o pacote social que vem com ele? O filósofo francês Pascal Bruckner, em A Euforia Perpétua, afirma que o amor moderno se tornou uma busca pelo êxtase imediato e pelo conforto emocional, não pelo outro em si, mas pela sensação de ser amada, validada e desejada. Quando você tira o prêmio social da equação, como casamento ou maternidade, o que sobra? A resposta dessa pergunta revela se você está sendo escolhido como um homem ou como uma estratégia. Além disso, ao observar como ela reage, se ri desconfortavelmente, desvia o olhar ou minimiza a pergunta, você percebe muito mais do que ela gostaria de mostrar. Estamos falando de linguagem corporal, hesitação, microexpressões. A mente diz uma coisa, o corpo entrega outra. E nesse momento, você vê quem ela é, não quem ela finge ser. Essa pergunta é a que separa o desejo autêntico do interesse disfarçado. É a que expõe a mulher que busca a conexão real daquela que busca status, conveniência ou validação pública. E aqui está o ponto mais profundo. Se ela não consegue imaginar um relacionamento sem benefícios sociais, será que ela é capaz de amar sem garantias? Agora me diga, você teria coragem de fazer essa pergunta? E mais, você está preparado para ouvir a resposta? Comenta aqui. Agora eu entendi o jogo. Agora que você conhece as 3 perguntas que expõem com clareza as intenções de uma mulher, é hora de refletir. Por que essas perguntas funcionam tão bem? E por que tão poucos homens têm coragem de fazê-las? A verdade é que a maioria dos homens tem medo da resposta. Medo de descobrir que está sendo apenas um recurso, emocional, financeiro ou social, em uma equação que nunca teve a ver com amor genuíno. Richard Cooper diz que o homem que entende as regras do jogo escolhe se quer ou não jogar. O que não entende vira peça. E é exatamente isso que temos visto na sociedade moderna. Mas a análise crítica da Red Pill não pode parar aí. É preciso ir mais fundo. Por trás das intenções femininas, há décadas, talvez séculos, de programação social que treinaram as mulheres para buscar segurança, não paixão, aprovação, não profundidade. Muitas delas sequer têm consciência do jogo que estão jogando. Como aponta Nancy Friday em My Secret Garden, os desejos femininos são muitas vezes conflitantes. Querem segurança e aventura, submissão e controle, estabilidade e desejo carnal. E esse caos interno cria relacionamentos onde os homens são testados o tempo todo, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente.
A crítica Red Pill tradicional costuma julgar essas contradições com cinismo. Mas o olhar mais profundo revela algo mais trágico. Uma geração de mulheres que não sabe o que quer, mas sabe muito bem o que não tolera. E isso cria relações baseadas em exclusão, não em construção. E onde ficam os homens nisso tudo? Homens estão cada vez mais despertando. Estão percebendo que não podem basear suas escolhas apenas em aparência ou química. Estão começando a filtrar, a observar, a perguntar. E isso incomoda. Essas 3 perguntas são mais do que ferramentas. Elas são espelhos. Não apenas para elas, mas para você também. Porque, ao fazê-las, você será obrigado a encarar sua própria necessidade de validação, a sua carência de aceitação, a sua disposição em ignorar sinais óbvios só para não se sentir sozinho. A mulher que não consegue responder com verdade essas 3 perguntas não está pronta para um relacionamento verdadeiro. Mas o homem que tem medo de fazê-las, também não. Portanto, se você chegou até aqui, é porque quer mais do que aparência. Quer mais do que um jogo emocional. Quer lucidez. E isso exige coragem. Coragem para questionar, para escutar e para agir. Agora eu te pergunto, você está pronto para viver uma relação baseada em clareza? Ou vai continuar aceitando migalhas emocionais embaladas em promessas vazias? Se você assistiu até aqui, comente. Não aceito mais mentiras emocionais. E claro, se você quer continuar mergulhando nessa análise crítica e profunda sobre as dinâmicas reais dos relacionamentos, se inscreva agora no canal Black Pill Feminina, deixe o like, compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar e não saia daqui sem conferir os 2 vídeos recomendados na tela final. Um deles aprofunda os 5 maiores testes femininos que destroem relacionamentos sem que o homem perceba, e o outro revela o verdadeiro motivo pelo qual o amor moderno está falido. Porque entender as intenções femininas não é o fim, é o começo da sua liberdade emocional.